E aí vamos começar a semana 3, né? Logo a gente termina esse volume 4. E nessa atividade da semana 3, vamos voltar um pouquinho nas aulas de história. Claro que eu não vou me aprofundar, né? Mas o pouco que a gente sabe, né? Que a gente está sempre aprendendo, e a história, a literatura e a língua portuguesa, elas estão sempre juntas, eu gosto muito. Mas nesse texto aí, a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, né, o primeiro manifesto literário do Brasil, essa carta, você vai ler essa carta com atenção, né, e vai ver como a escrita, como os termos, você vai ver como o tipo de linguagem é diferente, né, linguagem formal e informal. Número 1, qual a provável época em que essa carta foi escrita? Isso até já dei umas dicas, né? E que marcas evidencia essa época no texto? Né? Pero Vaz de Caminha era um escriba, né? Um escrivão da tropa de Pedro Álvares Cabral. Aí você vai voltar lá um pouquinho no descobrimento do Brasil que você vai descobrir, tá? 2. Como Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel? Um pronome de tratamento que ele usa, né, com o rei Dom Manuel de Portugal. 3. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Será que foi uma linguagem informal? Aquela que a gente não liga muito, não liga muito assim, porque você tem uma convivência com familiares, amigos, né? E a gente usa a fala e a escrita em diferentes situações, embora a escrita tenha convenções, né, dentro de uma sociedade. Na questão 2, você vai observar bem isso que eu estou falando, sobre linguagem formal e informal, que você vai ver que essa carta, né, que foi escrita ao André, já usa uma linguagem, né, bem mais simples, talvez porque já se conhece, né, com certeza, se você tem uma intimidade com a pessoa, você conhece a pessoa. Vamos analisar as questões. Questão 1. Quem escreve a carta e para quem ela está sendo escrita? Tem muita gente que faz confusão, né, com o nome da pessoa que está lá em cima e o nome que fica embaixo, mas dá para discernir. 2. Qual é o grau de intimidade dessas duas pessoas? Leia a carta que você vai descobrir. 3. A carta foi escrita na linguagem formal ou informal? Formal, aquela culta, aquela que a gente procura termos, né? Porque você não tem um conhecimento, né? Um contato muito próximo com a pessoa, e a informal é o contrário, tá bom? Questão 3, nós temos aí um infográfico, né? Nós temos aí, quando você me pergunta assim, Viviane, o infográfico é um gênero textual? É um gênero textual, né, muito utilizado na mídia, né, no jornalismo, por exemplo, nas notícias, reportagens, panfletos, para complementar a informação escrita. Então, esses desenhos, os gráficos que existem, todos são infográficos. Voltando na questão número 1, qual o título desse infográfico? Está bem claro aí. Questão número 2, qual a introdução desse infográfico? O início ali, né? 3, quais imagens estão presentes no texto e o que elas representam? Tem um objetivo também. 4, quais tipos de gráficos estão presentes no texto? Observe aí que tem os nomes dos gráficos são diferentes, né? No 5, qual o assunto tratado nesse infográfico? Bem claro, também bem fácil identificar. Questão 6, quais são os esquemas que compõem esse texto? Questão 7, qual a relevância desse infográfico, desse texto para a sociedade? Por que ele é importante, né? Divulgação desse texto. E 3, que tipo de linguagem foi utilizada nesse infográfico? Será que foi uma linguagem formal ou informal? Porque o fato de ter desenho não significa que é uma linguagem. Não vou falar. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Semana 4, logo, logo.